todos, sejam bem-vindos para mais uma entrevista fechando a semana aqui no Clube Tempo e Dinheiro. Sexta-feira, 9 de agosto, vamos falar de CPR, Célula de Produtor Rural, que teve aí uma alta no mês passado por conta de uma retomada desse mercado e a BBM, Bolsa Brasileira de Mercadoria, a velha bolsinha, uma das plataformas credenciadas pelo Banco Central, vai dar um panorama desse mercado de captação de recursos para o setor do agronegócio e também, naturalmente, importante para os investidores, a partir do retrato de Carlos Widonski, que é o gerente de relações com o mercado, que, mais uma vez, aqui nos atende. Carlos, boa tarde, bom dia, melhor dizendo, seja bem-vindo. Bom dia, sempre um prazer estar falando com você, Giovanni. Perfeito. Carlos, vamos lá então. A situação, nós temos aí um aumento de 100% nas CPRs registradas pela BBM, né, na plataforma da BBM, que é autorizada pelo Banco Central. Significa, em números estatísticos, mais ou menos quanto, Carlos? Um panorama geral, primeiro, Giovanni, para entender o porquê desse crescimento na CPR, né? Então, a plataforma da BBM é uma plataforma extremamente amigável, né? Onde ela possui um link direto com as duas grandes, ou até mais, né? Mas vamos falar das duas grandes entidades credenciadas pelo Banco Central, que é a própria B3 e a CERC. Então, nós temos aí, do início do ano para cá, um movimento bem fraco de registro de CPRs, mesmo porque, né, havia uma indefinição quanto ao Plano Safra, quanto à taxa de juros e principalmente da recuperação judicial que cresceu em volume muito grande, né, esse ano. Você bem deve ter passado isso para os seus ouvintes, né, para a turma que te segue. Isso trouxe uma certa incerteza para os financiadores, né? E o que a gente viu? Após o Plano Safra, como já era esperado por nós, né, um incremento muito grande nos registros de CPRs. Ainda estamos abaixo, claro, em relação ao ano passado, mas no mês de julho, né, já preparando o plano verão, né, o Plano Safra aí, das lavouras de verão, né? Então soja, milho aí na próxima colheita, 2025, isso deu um incremento nas CPRs que nós tínhamos, né? Então, em relação ao ano passado, houve aí realmente um aumento de mais de 100% nas CPRs que foram registradas através da BBM. Então, isso trouxe, então, um alento para o produtor, né, porque ele precisa desse financiamento, como todo mundo sabe, o Plano Safra não contempla toda a necessidade do setor, então eles precisam desse financiamento para produzirem, né, para fazerem as suas lavouras e ter um bom resultado lá na frente. Perfeito. Carlos, me diga uma coisa, nós estamos falando de junho ou julho especificamente? Julho especificamente, julho. Perfeito. Ele já vinha numa toada de subida, né? Junho, maio, junho, em relação a janeiro, fevereiro e março, Entendi, né? perfeito. Foi muito fraco. Mas aí depois foi melhor. Foi aí que deu a estilingada, né? Até porque o Plano Safra saiu no mês anterior, no finalzinho, melhorou. Perfeito. Vamos lá. Isso daí a gente traduz em números como? Número de registro e valores. O que nós temos? Hoje aí, a seguinte número para vocês. Então, mais ou menos, a gente registrou umas 2.000 CPRs no mês de julho, para você ter uma ideia. É um volume bastante expressivo. Em relação
ao que nós temos de CPR registradas no Banco Central hoje, de acordo com a última pesquisa, tem, dentro das entidades registradoras, tem 300, quase 350 bilhões de reais de CPRs lá dentro. Isso para entender o contexto, isso era um dinheiro que o Banco Central não tinha ideia qual era o volume. Você lembra, Giovanni, quando vocês me perguntavam, quanto tem de CPR? Tem 100 bilhões, 150 bilhões. Era um chute de todo mundo, porque ninguém sabia, porque existiam muitos CPRs de gaveta. Então, o que acontece? A partir, lógico, quando foi implementada a 13986, a nova lei do agro, houve uma partição das CPRs. Até 1 milhão, depois 500 mil, depois 250 mil. Só que, né, a partir de 2024, todas as CPRs de qualquer valor devem ser registradas numa entidade credenciada pelo Banco Central. E isso eu estou falando de qualquer valor. E o que você encontra hoje, Giovanni, gente ligando para nós, até escritórios de advocacia, que falam, eu tenho uma CPR aqui de 1 milhão, 2 milhões, mas está lá, a gente não sabia que tinha que registrar. Não, gente, se ela não tiver essa CPR registrada numa entidade credenciada pelo Banco Central, ela não tem valor nenhum. Então, isso, para o financiador, aquele que está colocando reais dentro da lavoura, ele fica completamente à mercê do mercado. Se houver uma inadimplência daquele emissor que não registrou aquela CPR, não tem como ele voltar. Por lei, ele está fora da lei, entendeu? Ele não cumpriu a lei de registrar aquela CPR nos 30 dias úteis, como manda a lei, pós-emissão. O que a gente lembra, né, Carlos, é o seguinte, que antes essas CPR de gaveta davam muita dor de cabeça, ou não? É isso aí. Então, como é que nós chegamos, então, em 350 bilhões? Porque o mercado financeiro viu, através da CPR registrada, né, como ele fica mais tranquilo para o quê? Para financiar o produtor, para financiar o agronegócio. É muito difícil você ver hoje um financiador, né, que não queira que ela esteja registrada. Se ela não está registrada, não tem valor legal. Então, o que nós recomendamos a todos, tanto para o emissor como para o financiador, qualquer CPR de qualquer valor, você tem que credenciar numa entidade credenciada pelo Banco Central. Eu já falei N vezes credenciada pelo Banco Central, porque é importantíssimo, tanto para um lado como para o outro, ter essa mitigação de risco entre as partes. Perfeito. Carlos, eu ainda quero te encher um pouco com os detalhes, né? Dizem que o diabo mora no detalhe, né? Mas então vamos atrás deles aí. Vocês conseguem ter uma visão por setores desses registros? Quais são os setores que estão mais emitindo? Os setores do agronegócio, obviamente. Quer dizer, quais são as culturas? Da onde está vindo mais isso daí? Então, vamos lá. Vou particularizar para o nosso caso, que é o que a gente tem. Em primeiro lugar, nós teremos a soja, né? Depois o café. O café foi até importante, porque esse ano o café deu um salto bastante grande, né? Cresceu aí em progressão geométrica, né? Foi muito bom. Milho, né? Temos boi também, mas assim, em ordem seria soja, café, milho os mais relevantes, tá? Temos também a parte de florestas, né? Aquela tipo de CPR verde, que também tem crescido, mas
os mais relevantes são soja, milho, café e boi. Tá? Esses seriam os mais relevantes, os que nós tivemos mais registros nessa subida aí que teve. O mercado sucroenergético, ele não busca muito a CPR, não, né? Tem também. Tem a parte de cana, tá? Que tem um percentual. Ele não é, vamos por assim, ele não tem muito número de CPRs, mas o volume financeiro de uma CPR de cana é muito maior que o volume financeiro de soja ou de milho. Tá? Por exemplo, enquanto uma de milho ou soja é 1 milhão, 2 milhões, uma CPR de cana, por exemplo, já vai para 10 milhões, 20 milhões. É mais ou menos parecido com o algodão, né? Nós temos CPR de algodão lá, que quando são registradas essas CPRs de algodão, o volume é maior ainda do que o volume de cana, né? O volume financeiro, estou falando. Quanto o volume de cana, sei lá, 10 milhões, 20 milhões, quando você tem uma de algodão, passa para 20, 30, 40 milhões. Então, o volume financeiro é muito maior, mas o número de CPRs são menores. Não sei se ficou claro isso. São nuances bastante interessantes que mostra, na verdade, o perfil de cada setor por trás, né? Quer dizer, quando a gente fala do setor sucroenergético, nós estamos falando de uma espacialidade um pouco menor e um número de empresas mais enxutas, né? É o caso do algodão também. Possui um número de empresas um número menor de empresas no mercado. Portanto, naturalmente, eles demandam um nível maior de proteção, de busca de recursos do que a soja, por exemplo, que tem uma espacialidade maior, tem uma pulverização maior em níveis de produção, né? E tem uma cadeia muito maior, né? Do ponto de vista... A cultura de algodão, Giovanni, pra você ter uma ideia, é muito mais cara, né? Ela é carésima, você produzir algodão, né? Então, é natural esse movimento de a gente ter menos CPRs de algodão, mas de volumes significativos, né? Então, é uma coisa assim natural. Então, soja ela é mais picada, milho mais picado, boi mais picado. E como você falou, a parte de usina, algodão é outra coisa. Como você falou, né? O custo de produção também são mais altos, né? Sim, é isso mesmo. O que obriga o produtor a procurar mais recursos, né? Agora, Carlos, uma das recomendações que você e a BBM estão fazendo é a questão do seguro. Quer dizer, tendo em vista que o mercado é muito volátil pelas condições climáticas, isso é muito interessante que haja um casamento de uma emissão de CPR com uma contratação de seguro rural, né? Inclusive, até oferece garantia para o tomador dessa CPR, né? Que é o melhor do mundo, né? Porque se o tomador dessa CPR não tiver segurança, ele não volta mais para o mercado, né? Exatamente. Então, uma combinação, vamos chamar assim, né? Para não chamar uma engenharia financeira, né? Fica muito formal, mas uma combinação de uma emissão de CPR com um seguro para a frustração de safra é perfeito, ele cai que nem uma luva. E mais, viu, Giovanni? Sabe que a aceitação que nós estamos tendo, nós estamos fazendo o primeiro approach com o pessoal que fez PEPRO na Conab de feiras, né? Então a gente está vendo uma aceitação muito grande desse pessoal, né? Que é contra incêndio, contra vento, tem uma série de seguros ali embutidos, mas que a maioria do pessoal acha que o seguro é muito caro. Olha só. Só que eles esquecem
que tem uma subvenção do governo federal e uma subvenção do governo estadual. Então, quando a gente mostrou isso, que um seguro para esse tipo de sinistro, como a gente vai estender agora para o café, vai para a soja, para todo produto agropecuário, custa menos de 1% do valor total daquele negócio. Então, é muito interessante que as pessoas que estão interessadas entrem em contato com a BBM para saber um pouquinho mais. Poxa, mas como é que eu posso? Então, quer dizer que 1%, se eu estou com 1 milhão, 1% é um nada, né, do que ele está numa posição de risco. Então, é uma maneira muito interessante. E se eu casar uma emissão de seguro contra a frustração de safra, haja visto o que aconteceu no Rio Grande do Sul com arroz, uma maravilha para o financiador, ele não quer nem saber. Ótimo, maravilha, deu frustração. Quem vai pagar ao financiador será a própria seguradora. E quanto custou isso? Menos de 1%. Então é importante que as coisas estão acontecendo muito rapidamente, eu também concordo, que as pessoas entendam como é que funciona eu chamo essa gestão de risco, né? Como é que eu posso fazer essa gestão de risco? Primeiro eu tenho que saber localizar onde está meu risco, a gestão do meu risco e esse risco. Então, se eu tenho um instrumento onde eu posso me financiar, que é um risco que eu tenho, e esse financiador pode, lá na frente, ficar com receio de que eu não vai entregar por frustração de safra, eu faço um segurinho, ele é barato, e você consegue tomar esse financiamento de uma maneira, acredito, vamos lá, né? Tem outro vizinho aí que ele pode, de uma taxa de juros menor, porque você está oferecendo menos risco, concorda? Então, ótimo para todos os lados. Eu consigo uma taxa menor na CPR que eu estou emitindo, porque eu já tenho seguro contra a frustração de safra, e o financiador sabe que vai receber de qualquer maneira. É o mundo que eu estou... Como é? O céu de brigadeiro, né? Exatamente. O que a gente não pode deixar de destacar, né, Carlos, como você bem disse, né? Quer dizer, para esse céu de brigadeiro funcionar, quer dizer, precisa ter o financiador, ou melhor dizendo, o agente que vai emitir, a empresa que vai buscar o recurso, a companhia que precisa fazer caixa para o seu custeio lá na frente, ele precisa oferecer algo para que aquele financiador, aquele comprador, volte toda hora que precisar, estimule o mercado e todo o conjunto do agronegócio acaba ganhando. Quer dizer, é uma roda viva, né, Carlos? É isso aí, é isso aí. Então, eu sempre falo, né, desde lá atrás, quando ainda dou aula, mas antes dava muito mais aula para o setor sucroalcooleiro, para o setor do agronegócio em si. O setor sucroalcooleiro já é mais ou menos, assim, já tem uma base empresarial. Exatamente. Mas quando você fala com o produtor ou com o pessoal fora, né, que não é uma fábrica, né, um produtor mesmo, eu falo sempre isso, vocês são empresários rurais, então vocês têm que visar lucro, né, com o menor custo e com o menor risco. Então, se eu sou empresário rural, eu tenho que botar dinheiro, posso colocar dinheiro bom em coisa ruim, onde o risco não é coisa ruim, onde o risco é muito grande. Se eu consigo minimizar esse risco, maravilha. Então a gente tem que tratar, né, o agronegócio como um todo, né, como uma empresa qualquer. Então eles são um empresário rural. Eles têm que ter lucro, eles têm que controlar suas finanças, não só ficar olhando se a lavoura está bem. Lógico, faz todo sentido ficar olhando lá
se precisa de tratos culturais e por aí vai. Mas eu preciso olhar o meu lado financeiro. De que maneira eu consigo otimizar aquele dinheiro que eu pus, mesmo que foi financiado, porque eu vou ter que pagar, concorda? Então, eu tenho que virar um empresário rural e cuidar de uma empresa, não só da parte da lavoura, mas da parte administrativa do seu negócio. Como a gente costuma dizer aqui no Tempo e Dinheiro, viu, Carlos? O produtor, mais do que um fornecedor de bens, né? Vamos chamar de bens, o seu produto que sai lá da terra. Ele é um produtor de dólares, ele é um produtor de reais, né? Então, ele que corra atrás de todas as oportunidades do mercado. Faça a hedge, trabalhe com opções no mercado futuro para olhar lá na frente, mas também se proteja antecipadamente, buscando recursos de uma maneira cada vez mais diversificada para prover essa entrega futura aí das suas mercadorias. Ok? Carlos Vidonski, foi um prazer tê-lo conosco aqui, né? O assunto é vasto, vai longe, mas a gente vai ficar acompanhando a velha BBM, a velha bolsinha aí, para você nos atualizar, tá bom? E sempre um prazer estar falando com você, Giovanni. Bom final de semana, Carlos. Ok, bom final de semana a todos. Um abraço. Até mais. Carlos Vidonski, gerente de relações de mercado da Bolsa Brasileira de Mercadoria, a BBM, mostrando o avanço dos registros da CPR na plataforma apenas da BBM, que é autorizada pelo Banco Central, junto com a B3, por exemplo, e, mais ainda, mostrando a importância do produtor que vai emitir uma CPR, né, se garantir e garantir ao tomador dessa CPR as condições futuras, fazendo uma combinação com o seguro rural. É o Clube Tempo e Dinheiro ficando por aqui. Segunda-feira a gente está de volta. Até lá.